Oi, seja muito bem-vindo a essa live que vai tratar aqui com você sobre o mercado de crédito de carbono, mais especificadamente saber sobre o quê? No agronegócio, um nicho que assim já é muito consolidado no país e que está sim bastante interessado pelo esse mundo do mercado de crédito de carbono, né? Então, gente, olha, eu estou muito feliz de estar promovendo essa live sobre mercado de carbono no foco no agronegócio. Ela está dentro do contexto da semana de inscrições no curso Mercado de Carbono na Realidade, promovida aqui pela Via Ambiental, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre esse curso um pouquinho mais pra frente, tá? Então aqui, ó, deixa eu até arrumar aqui o aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Daniela, Henri, Cláudio, o pessoal que tá chegando, né? Então, opa, manda essa live para todo mundo que vocês conhecem que tem interesse sobre esse nicho. O mercado de crédito de carbono e ainda mais na questão do agronegócio, sim, ou fazendas e mais fazendas, propriedades pequenas, propriedades grandes, né? Latifundiários, agroindústria, tá todo mundo com olho desse tamanho nesse mercado. Mas é um mercado ainda que não tem uma maturidade, não é sólido, consistente, porque é um mercado novo, tá? A gente tem esse mercado de compra e venda regulado, tá? E o voluntário. O regulado ainda tá uma zona do capeta aqui no país, né? Legislação que muda, criada no passado, depois muda esse ano, aí cria grupos para criação de novas regras no âmbito federal. Então o mercado é regulado, ou seja, alguém regula. Quem regula? O governo. Ainda, ó, tem ainda muito para se desenvolver. E se desenvolvendo, vai gerar ainda mais oportunidades para os profissionais da área ambiental. Show de bola, né? Se você está aqui, provavelmente você é um profissional da área ambiental, que seja do direito ou da área técnica. Você aqui tamo junto, tudo aqui desse grande nicho da área ambiental, certo? E o que a gente está acontecendo hoje no mercado? É o mercado voluntário. Quem tem interesse, porque quer comprar, quem tem interesse em gerar e depois vender. Então é esse mercado que a gente vai trabalhar hoje aqui no mercado voluntário. Mas eu vou falar esse assunto sozinha? Claro que não! Eu tenho uma convidada super especial, tá? Que é a Bianca, advogada e bióloga. Aqui, ó. Opa, muito obrigada. Não, esse tema é fundamental, né, gente? Agronegócio tem muito uma linha também de preconceito, né? Na linha do que? Toda degradação, desmatamento, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse 880, tá bom, gente? Porque o que você comeu hoje, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, e que todo mundo desse Brasilzão vem do agronegócio, tá? In natura ou vem processado depois da atividade industrial. Então, ninguém é perfeito, nem a questão do agronegócio, nem a questão industrial, mas sim, não é porque ninguém é perfeito que todo o mercado faz coisas erradas, tá bom? A gente precisa sim do agronegócio, porque sem ele a gente não come. Então ele tem que ser sustentável, senão a gente morre também, né? Porque depois não vai ter produção suficiente para o abastecimento, ok? Mas e outras questões também de distribuição de alimentos, mas isso aí é o tema de outra live, de outro canal, não é aqui na Via Ambiental no momento, tá? Então vamos ver, cadê a Bianca? Cadê minha convidada especial, tá? Deixa eu ver aqui se ela já chegou. Deixa eu ver aqui. Bianca, se você chegando, por favor, pede aqui para você participar aqui da live, tá? Enquanto a Bianca não chega, eu vou perguntar para vocês, o que é crédito de carbono, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente, o agro é um grande impulsionador do PIB e da proteção de meio ambiente. Infelizmente existem exceções com todas as áreas. Exatamente, né? Então a gente gosta. Quando eu falo a gente, não tô falando só a gente como indivíduo, eu tô falando a gente como sociedade, dicotomizar o bom e o mal, né? Opa, peraí, tem vários tons, não tem só branco e preto, tem vários tons de cinza. Então, a gente tomar muito cuidado com os discursos, ok? Porque sem a parte do agronegócio, fazer um agronegócio sustentável, a gente não vive. Simples assim, né, galera? Então, aqui, enquanto a Bianca não chega, que eu não estou vendo ela aqui, quero perguntar para você que está aí do outro lado. Primeiramente, quem
tem interesse no mercado de carbono? Coloca aqui no comentário para mim, tá? Coloca aqui para a gente poder também conversar enquanto a Bianca não chega. Quem tem interesse no mercado de carbono, coloca aqui no comentário. E eu tenho uma outra pergunta também. É uma live interativa, hein? Pensa o quê? Que só vai escutar? Não, você vai interagir também, querendo ou não, hein? O que é um crédito de carbono? Porque a gente vai falar de mercado de carbono, mas o que é o crédito de carbono? O que vocês acham? O que vocês sabem sobre mercado de crédito de carbono? Ou melhor dizendo, antes de entrar no mercado, você sabe o que é o crédito de carbono? Coloca sim ou não. Coloca aqui no chat para eu ver. Ô Cláudio, tudo bom, meu querido? Cláudio, aluno firme e forte aqui da Via Ambiental, né? Deixa eu ver aqui. Ah, cadê? Não, aqui foi a Daniela. Deixa eu me ver aqui. Cadê a cadê a Bianca? Tá? Cadê? Então, pessoal. Opa, aqui. Ô, Lucas, tudo bom? Ô, a Isabela, querida. Bem que você chegou. Deixa eu ver aqui se tem participação. Deixa eu ver. A Bianca. Deixa eu me ver aqui. Cadê? Ah, beleza. Então tá ótimo. Então aqui o Cláudio, né? Cadê? Porém, as informações que tenho é que o mercado parte das áreas de 10 mil hectares. Tem áreas, né? Depende do projeto, depende da localização, depende do incremento que ele vai fazer, tá? Tem áreas diferenciadas, mas tem um valor aí que é discutível, tá? Para ir, só um minutinho aqui. Tô dando mensagem pra Bianca, que eu tenho toda. Gente, eu sou muito boa para trocar nome da galera, tá? O que mais? Mata Atlântica acima de 5 mil hectares, o Michel aqui fazendo a contribuição, tá? Mas primeiro ponto, até a Bianca chegar, o que é um crédito de carbono, gente? Ah, que ela chegou, ó, chegou na hora que eu vou falar com. Deixa eu ver aqui, cadê a dona Bianca? Cadê? Vamos adicioná-la. Bianca, se você puder pedir para participar, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Esse Instagram aqui, se você aperta o botão errado, você se ferra, né? Ah, Bianca, apareceu sim. Você está me escutando, Bianca? Tô aqui tentando chamar você, adicionar. São questões operacionais. Fica aqui. E se você gosta desse tema, manda um coraçãozinho aí, quero ver, ó. Maria, coloca coraçãozinho aqui na live. Cláudio, Isabela, Michel, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Tem a dona Bianca que não entra, tá? Deixa eu ver. Ah, isso aí, gente. Tô vendo, quero ver coraçãozinho aqui para essa live chegar em mais pessoas, tá? Enquanto a dona Bianca, a senhora advogada, tá? Não está entrando. O que é um crédito de carbono, tá? Tá vendo aqui? Beleza, a Bianca está me ouvindo, mas não está conseguindo entrar. Bianca, sai da live e entra novamente, por favor, para ver se a gente consegue fazer, tá? Então, aí a gente acho que consegue fazer uma evolução. Ah, ecoambiental, beleza, coraçãozinho aí, gostei. É o Joedson, não é? Da Eco? Você não estou confundindo aí as consultorias. Então, gente, um crédito de carbono, só para fazer aquele nivelamento, o que ele representa, tá? Ele representa um crédito, representa uma tonelada. Eita, que peso gigante! Uma tonelada do que, criatura? Uma tonelada de dióxido de carbono, CO2, tá? Então, quando a gente fala um crédito de carbono, ele representa a captura da atmosfera, tá? Vai capturando o gás carbônico, né? O carbono equivalente. Já vou comentar o que é o carbono equivalente. Então, ele faz essa captura no projeto, ok? Ah, agora foi. Deixa eu ir aqui. Tá entrando a Bianca. Então, ele faz essa captura. Então, uma tonelada ou de carbono equivalente. Ah, chegou no meio da explicação, mulher. E agora sim, desculpa, não estava conseguindo solicitar para aparecer aqui. Ah,
Ah, mas aí você usa aquela técnica de engenharia, né? Sai e entra de novo. Isso, foi praticamente isso, mas deu certo agora. Perfeito. Eu só vou terminar minha fala aqui, tá? Claro. Porque eu tava aqui, né, dando aquela embromation até você chegar, né? Mas Me esperem. então, tá vendo? Eu tava te esperando, né? Sim, Aí, aí o que acontece? Você tem, só falando o que é o crédito de carbono, só para fazer aquela niveladinha básica, já para passar a fala para você, né, dona Bianca? claro. Claro, né? Então, gente, um crédito de carbono é equivalente a 1 tonelada de CO2 equivalente, porque não temos só gás carbônico, dióxido de carbono na atmosfera. Temos trocentos tipos de gases de efeito estufa. E são trocentos gases de efeito estufa que nós, seres humanos, ao longo do tempo, lançamos com bastante intensidade, sabe? Tipo aquela coisa, pisamos colocamos o pé na jaca ao longo de tanta da evolução, principalmente depois da Revolução Industrial, tá? Então, nesse contexto, então não é só gás carbônico, CO2, tá? Então, vários gases do efeito estufa e são contemplados e podem sim gerar um crédito de carbono. Então, tem uma equivalência. Por exemplo, um crédito de CO2, né, é um equivalente a um para 1 tonelada. Já se você faz uma captura de 1 tonelada de metano, já vai valer 7 vezes mais, tá? Então, essa é a questão do carbono equivalente, ok? Então, é tanto para a questão de captura do carbono como redução de emissão. Você tem uma atividade que está dentro da legislação, tudo bonitinho, tá? Você está operando, o teu cliente está operando, que a gente está falando de profissionais ambientais, dentro das normas legais, mas ele vai fazer o quê? Uma redução dessa emissão através de técnicas, de equipamentos mais atuais, né? Para reduzir essa emissão e essa diferença do que ele tinha para que ele agora tem com essa implantação de novas tecnologias, reduziu. Tá? E ele consegue também gerar um crédito de carbono, ok? Então, conseguiu, vamos supor, reduzir 5 toneladas. Número pequenininho só para referência. Quantos créditos? 5 créditos, tá? Então, 1 tonelada de carbono equivalente, né, a um crédito. Mais alguma coisa para acrescentar, minha querida Bianca? Só para o conceito. Não, eu vou já para o mercado. Priscila, se você achar interessante, a gente já vai direto para o mercado, sim. Tá, ótimo. Então, perfeito, gente. Então, quem não entendeu o conceito de crédito, faz comentário aqui no chat, depois a gente volta para falar sobre o conceito. Mas para a gente vai falar sobre mercado, gente. Porque todo mundo tem que pagar os seus boletos, os profissionais da área ambiental. O que acontece hoje em dia? Os clientes, né, dos meus alunos aqui da Via Ambiental Educação, que eu sou uma empresa de soluções educacionais na área ambiental, tá? Para poder público, empresas privadas, claro, né, e profissionais autônomos. O que acontece? Os profissionais começaram a chegar em mim nos treinamentos, falando, Priscila, meu cliente, que é um dono de uma fazenda, tá? Ele tá perguntando sobre crédito de carbono, porque ele viu que tem um mercado bilionário. Aí eu tenho o seu João, que é um sitiante, coitado. O bichinho nem sabe ler e escrever, mas ele também viu, é lá, e todo mundo fica falando na cidade, quando ele vai na cidade, de crédito de carbono. E ele quer saber o que é isso. E me procurou porque eu fiz o cadastro ambiental rural dele, né? Ou então, Pri, eu tenho um cliente que vai fazer uma compensação ambiental gigantesca, porque ele deve até as cuecas dele de compensação por supressão, intervenção em APP, corte de árvores nativas isoladas. Ele tem um boom de compensações e ele vai apresentar numa área só. E ele falou, putz, essa área é gigantona, grandona. Será que eu posso gerar crédito de carbono? Então, foi nesse contexto que veio essa demanda para a via ambiental. Então, é por isso que a gente aqui vai falar sobre mercado, certo? Mas para conversar aqui com a gente, eu convidei uma advogada extremamente especial para mim, né? Admiro muito, acompanho o trabalho dela aqui na rede. Se você não segue o perfil dela, siga, tá? Da Bianca, tá aqui indicado nas minhas redes sociais. E ela atua sobre esse mercado de crédito de carbono. Bianca, fala um pouquinho de você e começa a falar, minha filha. Tá, joia. Boa noite a todos. Priscila, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Eu te admiro demais também, te acompanho há muito tempo. Já fui sua aluna, tá?
Eu já fui sua Ah, aluna. e qual curso, mulher? Por aqui, né, em Botucatu, onde eu moro, a gente tem algumas demandas de cerrado, né? E o cerrado é algo que sempre me trouxe muitas dúvidas nos processos, enfim. Então, eu lembro, assim, muito de você, quando você lançou alguns os cursos voltados a cerrado, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer. Então, assim, já fui sua aluna, te admiro bastante, te acompanho há muito tempo. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com você. Ai, que luxo! Nossa, essa eu não sabia. Não! Não, eu não lembro. Você participou do ao vivo, né? Ai, no primeiro, faz um tempinho. Já. Faz um tempo, foi. Ai, gente, eu tô ficando muito tia, Pois tô é. esquecendo tudo. Nossa, que bacana! Sim. Então, só me apresentando brevemente, né? Então, eu sou bióloga também, então eu tenho um olhar global para a propriedade rural. Isso que me trouxe muito ao mercado de carbono, né? Então, eu fiz a minha carreira acadêmica, o meu mestrado, meu doutorado em ciências biológicas. E aí, durante o meu doutorado, eu ingressei na faculdade de Direito e aí eu comecei a atuar de fato, né, como advogada ambiental. Mas o meu olhar global, assim, da propriedade me trouxe para o mercado de carbono. E por quê, né? Então, assim, já vamos começar a falar do mercado. O mercado de carbono, ele basicamente, né, eu acho que o primeiro posicionamento que a gente precisa ter para atuar no mercado de carbono, e principalmente como o agro, né, o agronegócio pode vir a ser, né, e é um potencial setor, principalmente quando a gente fala de florestas, né, e agricultura. A gente tem a diferença, né, primeiramente, do mercado regulado e do mercado voluntário, né? Não tem como a gente não puxar isso, a gente tem que puxar, porque há uma confusão, né? O mercado regulado, ele ainda está num movimento, né, no Brasil, que a gente precisa avançar, a gente estava querendo avançar ali com o Sinari, né? Aí a gente teve a revogação desse decreto. Era um início, né? Era a pontinha ali para que a gente começasse a dar uma respirada. E aí, o importante, pessoal, é a gente pensar que o mercado voluntário está aquecido, né? O mercado voluntário, ele existe. O que muito se confunde, né? Os bilhões, né? Meu Deus, um mercado de bilhões. E aí é o que aparece, né, Priscila, às vezes no escritório, no sentido, aonde eu acho esses bilhões, Então, né? Esses milhões. menina, eu tô procurando no meu bolso, não achei. Tá no teu? Tá no... Então, ó, estamos aí procurando, né? A procura dos milhões. Então, assim, por que a gente fala sobre isso, né? De fato, é um mercado, principalmente no Brasil, e quando a gente fala do agronegócio, é um setor de grande potencial, né? Porém, mesmo as metodologias que são utilizadas no mercado voluntário são metodologias que precisam estar muito bem vista, né, para que você consiga de fato vender o crédito. Então, de fato, não é nada simples. O que não é nada simples? Exige uma equipe multidisciplinar para você trabalhar dentro de um projeto. E aí que é legal também como oportunidade para os consultores, para os biólogos, para os técnicos, né, para os advogados. Enfim, há um rol de profissionais, né, e equipes se formando para que a gente consiga desenvolver projetos de crédito de carbono, principalmente no mercado voluntário atualmente, né? O cenário é esse. Então, basicamente, quando a gente pensa no agronegócio, a gente pensa na área rural e também em toda a cadeia agroindustrial, a gente tem diversos setores que têm grande potência. Então, eu vou citar aqui floresta e agricultura, porque a floresta, né, a gente teve basicamente até abril de 2022 um dado bem importante no valor do crédito de carbono quando se tratava de um dado de projetos de floresta. Apesar desse aumento no valor do crédito de carbono para a floresta, a gente teve um aumento no setor de energias. Então, assim, gente, o que tem de projeto no Brasil quando a gente fala de crédito de carbono?
os projetos registrados, né, de acordo com as metodologias aplicadas no Brasil, é em grande parte voltado para o setor de energia, né? A floresta, eu vejo que o agronegócio ele tem um grande desafio para esse mercado, quando a gente fala principalmente do cadastro ambiental rural. Então, vamos começar do CAR, né? O Oh, meu CAR, Deus. Priscila, o CAR, como que a gente declara o CAR, né? Qual é a problemática do CAR? E assim, é um monte. Tanto, gente, avisando, ó. Sexta-feira eu vou ter reunião com um professor, que ele trabalha dentro do sistema do CAR, para oferecer um curso de CAR para todo o Brasil. Ah, se tudo der certo, vai ser em agosto. Né? Tudo der certo, vai ser em agosto. Mas o CAR, gente, é um caos. É um caos. E aí, como monitorar, né? Primeiro desafio do agro, e o porquê a gente tem uma certa resistência quando a gente fala de mercado de carbono em floresta, né? A gente tem as diversas metodologias, por exemplo, a utilização do RED+, do RED, então, de redução do desmatamento, de desmatamento evitado, tudo isso a gente já tem feito. O nosso agro, ele é um agro sustentável, ele já é um agro sustentável. A gente já trabalha com diversas técnicas no campo para trabalhar cada vez mais as boas práticas. É a tendência do agro. Então eu vejo muito assim, né? Advogado ambiental no agro. Por quê? Porque, gente, o agro ele tem a tendência aí, principalmente quando a gente fala do tripé da sustentabilidade. O que é o tripé da sustentabilidade, né? A atividade ela tem que ser ambientalmente segura, né? Financeiramente viável e socialmente justa. Então, assim, quando a gente trabalha esse tripé de sustentabilidade dentro do agronegócio, é uma demanda muito atual, é o que está acontecendo, né? É a transição aí que a gente vem trabalhando dia a dia, junto diretamente com o produtor rural para as boas práticas ambientais. O meu olhar como bióloga, assim como bióloga, advogada no sentido da área rural, né, como algo global, como algo num todo, é muito relacionado à questão da biodiversidade. Né? Então, a gente não tem só a possibilidade de gerar créditos de carbono na propriedade. A gente tem diversas outras possibilidades, né? Desde de você iniciar, por exemplo, programas, né, de ESG, e aí você afunilar para o mercado de carbono. Por que eu digo isso? No agro, a gente tem o desafio do CAR, né? O CAR é autodeclaratório, então a gente tem uma situação de que, diversas vezes, né, a gente pega situações de que o CAR não é exatamente o que está sendo, o que existe na propriedade. Então a gente já começa um grande desafio aí. Então, qual as oportunidades que eu trago para vocês, como consultores técnicos e advogados, no mercado de carbono no agro? Primeira coisa, cadastro de área rural, regularização da área, né, licenciamentos, autorizações ambientais. A gente precisa ter um rol de documentos da área, né, que eles precisam estar viáveis para que a gente faça um estudo de viabilidade na primeira fase, ali, um estudo de viabilidade para a gente entender se, primeiro, se de fato aquela área pode gerar crédito de carbono. Então vejam que eu falei um pouco, assim, né, bem no zero, assim, para a gente entender como chegar no mercado de carbono. Pode falar, Priscila, você queria falar alguma coisa? Isso, não é pra não te cortar, porque senão às vezes eu corto a Imagina, pessoa, parece que eu sou imagina. super mal educada, não só sou faladeira demais, tá? Não, fica super à Porque é só vontade, pra gente tema nivelar dinâmico. aqui, tá? Veja Isso. aqui, ó. Porque aí eu trago pra nivelar pro público. A Sim, gente tem um público muito diverso. Aqui o sim. Arthur, do Agro no Direito, quem não segue ele, siga, é muito bom, tá? O Arthur. Olha o que ele diz. O que sempre diga é que o CAR começou errado. Vixe, começou mesmo. Abrindo a declaração para todos, sem a devida existência de responsabilidade técnica. É uma zona do capeta. Isso causa a maioria dos problemas, sobreposição, erros, delimitação errada. Você acha que a contabilidade vai saber o que é APP de nascente, galera? Exato. Pô, Não, sacanagem. E fora que, pra falar mal do CAR, eu tô aqui, tá? Igual mesa de bar. Ó, gente, e o CAR que não delimita nascente difusa? Pô, sacanagem, o que é aquilo? exato. Nossa,
E o CAR, que tá todo esse rolo com questão de APP na Mata Atlântica, que teve supressão, não teve supressão, aí não tem nada que você consiga decolocar de informação. É assim, sobreposição de área, como foi mencionado aqui, gente. Uma Uhum. área tá aqui, ó. Você acha que o proprietário, o contador, vai olhar aquela memorial descritivo da época do Guaraná com rolha? Vai conseguir, sem geoprocessamento, colocar no carro o polígono certinho. Você acha que a pessoa que tá lá, imagina a pessoa mais velha lá, fala, não, dá pra todo mundo fazer aqui, aí não tem a destreza. Meu, não é tão fácil. Até pra Instagram, dieta pra gente começar uma live dá trabalho. Imagina tá lá com polígono, fazer polígono, puxa uma reta. Sim, Gente, sim, muito lindo na teoria, mas exato. é impossível na prática. Então, a minha pergunta vai no ponto para a gente fazer esse nivelamento. Já contou todos os podres do CAR, né? A ideia é muito boa, mas a operacionalização é horrível. Mas eu queria saber de você. Para poder começar a fazer esse estudo de viabilidade, que até foi o que a Natasha Trenempol falou na live que a gente fez para o lançamento do curso, tá? Ela falou do Legal. estudo de viabilidade, que é o primeiro passo mesmo. Isso, Mas exato. o CAR precisa estar, para esse primeiro passo de estudo de viabilidade, aprovado, analisado pelo órgão competente, porque se sim, senta e chora. Porque as análises não estão sendo feitas realmente, tá? Tá tendo análise dinamizada, que é feita com uma inteligência, tá? Inteligência artificial, que tá errando pra burro, tá? Tá dando um monte de problema, falando de onde tem vegetação, onde tem vegetação, fala que não tem. É uma coisa assim do capeta. Esse CAR, ele precisa estar apenas delimitado redondo, que ninguém encontre divergência, ou precisa estar no status já de analisado, uma coisa assim? Priscila, a gente não tem nenhum regramento sobre isso, né? Sobre ter que estar analisado até lá a última etapa, né? Não. Por quê? Porque assim, os projetos, eles são elaborados por empresas de forma voluntária, né? E a única, na verdade, o único regramento que é necessário seguir é as metodologias para que a gente consiga, de fato, verificar a questão de emissão de crédito de carbono. Mas, assim, a gente teve já situações, né, que ocorreram aí, algumas metodologias que foram utilizadas e que, na hora da última auditoria, verificou-se que, na verdade, não era tudo aquilo que tinha sido gerado. Então, a gente teve uma grande polêmica recentemente sobre isso, né? Uma metodologia de uma certificadora no qual a gente está trabalhando. Então, assim, a Bianca, né? Quando a gente trabalha com projetos de mercado de carbono numa área que tem um potencial, então a gente faz aquele estudo de viabilidade, a gente faz o levantamento de toda essa documentação por segurança mesmo do próprio cliente e para segurança de quem está atuando, os profissionais, o ideal é que seja tudo redondo, né? Então, nesse momento, uma due diligence muito bem feita já é um serviço para você iniciar um estudo de viabilidade. Então, a gente começa, né, com a DUI, né? A DUI é praticamente o primeiro serviço que você vende ali como oportunidade para que a gente consiga chegar no estudo de viabilidade. Nesse estudo de viabilidade, são levantados aí todos os documentos da propriedade, tudo que todas as atividades que essa área, né, exerce entre empreendimentos e culturas, enfim, a gente verifica quais são as possibilidades de geração de créditos de carbono, e aí a gente passa aí para os técnicos, né? E um grande projeto para ser desenvolvido de forma multidisciplinar para a gente entender o que de fato já está gerando crédito e não está. Nesse momento, eu gosto de atuar também com a questão do ISD. Eu trago sempre para o cliente, já antes mesmo do mercado de carbono, a possibilidade de novas práticas em todos os setores da área dele. Então, assim, gente, existe uma forma de venda de serviço muito grande quando para você afunilar para o mercado de carbono, entende? Então, assim, a gente vai, uma DUI, depois a gente analisa, depois a gente faz um estudo de viabilidade, depois a gente monta uma equipe técnica, né? Uma equipe, obviamente, que já esteja ali
com know-how das metodologias, a equipe tem que estar preparada para trabalhar as metodologias. Não adianta, por mais que a gente fale, é um mercado voluntário, eu faço o que eu quero. Não, né? Óbvio que não. Se você fizer o que você quer na área e utilizar qualquer tipo de metodologia, vou criar uma metodologia. O seu crédito não tem valor, não, você vai chegar lá no final, você não vai conseguir comercializar, né? O mercado ele se fecha, aí ele se fecha para você e todo o seu caminho praticamente foi perdido. Então, quando a gente tem uma demanda do cliente assim, olha, eu quero gerar crédito, tem uma área, nossa, né? Cadê os milhões? Então, assim, gente, né? Vamos lá, vamos para o início, né? Vamos analisar quais são as possibilidades, né? Que é fato que a gente tem o setor florestal como um dos maiores potenciais do agro, isso é um fato, né? Isso a gente tem. Pode falar. Quando você fala setor florestal, você está falando das florestas nativas, você fala de florestas plantadas, né, para fins comerciais, você está falando de reservas legais. O que, quando você fala essa parte floresta, o que significa na prática? Tá. Na prática, a gente tem todos esses tipos, Priscila, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de crédito de carbono em área de preservação permanente, em APP e reserva legal, né? Existe aí uma grande discussão sobre se os proprietários têm direito ou não de geração de créditos de carbono em áreas que legalmente eles devem manter, né? Então, legalmente a gente precisa ter as APPs, legalmente a gente precisa, é uma obrigatoriedade. Se eu já sou obrigado a ter essas áreas, eu vou gerar créditos de carbono por mantê-las, se eu sou obrigado, né? Uhum. Grande discussão. Nesse momento entram as adicionalidades, né? Então a gente precisa ver os excedentes e as adicionalidades, os co-benefícios que a gente pode gerar naquela área. Que aí, por exemplo, um trabalho relacionado à biodiversidade, um trabalho mais social, com comunidade do entorno. Então, assim, existem vários. Pode perguntar. Fala para o público aqui o que é adicionalidade e a questão social, dá para gerar crédito de carbono? Deve dar uma comentada disso. Sim, vamos lá. Então, assim, sim, projetos sociais, na verdade, eles valorizam o seu crédito de carbono, né? Então, quando você faz um projeto de crédito de carbono, além de verificação da quantidade, né, de crédito que foi gerado daquela atividade, você pode atrelar esse projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS. Nesse momento, você traz co-benefícios para a área. Então, você praticamente, a gente faz muito a questão do preenchimento desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que a gente agregue valor ao crédito. Qualquer projeto que você faz além da geração do crédito, você tem um crédito mais valorizado no mercado internacional, principalmente. Então, não basta você só fazer o projeto. Você precisa pensar a comunidade em torno, você precisa, né, pensar na questão social, na questão dos co-benefícios, por exemplo, recursos hídricos, né? Como estão os recursos hídricos da sua área, como estão a fauna, né? A fauna é algo que eu gosto muito, eu tenho uma paixão, assim, por trabalhos de fauna. É uma loucura, assim. Depois temos que conversar sobre fauna. Tô precisando de treinamento de fauna, Cia. Depois de conversa. Nossa, Tá? eu Tô gosto precisando. demais. Eu gosto Ah, demais. Então, assim, eu trago sempre essa questão do inventário de fauna para o cliente, né? O inventário de flora, todos esses estudos, eu já busco aí técnicos para fazer isso para gente, né? A equipe mesmo. Então, os corredores, né? Os corredores ecológicos, os corredores que formam ali, enfim, vejam que é global, é um todo. A gente verifica a área como um todo para a gente afunilar no mercado de carbono. E isso é muito interessante. Pode falar. eu fico imaginando a cara do empreendedor, do proprietário rural. Não tô falando do Sim, pequenininho, não. Tô falando do cara que tem grana, tá? sim. Tem o faz-me rir aí. Porque tem que investir. Porque você vai falar isso. O Sempre. empreendedor, o proprietário, tem que tirar dinheiro do bolso primeiro, gente. Primeiro tira dinheiro do bolso, colega. E aí eu fico pensando assim.
não sei se você já teve essa experiência, é que minha mente é muito perturbada, começa a imaginar cenários, né? Eu fico pensando assim, imagina você falando tudo isso de fauna, de fauna, de recursos hídricos, tal, tudo lindo, maravilhoso, a parte os benefícios da parte social também. O proprietário, ele aceita de boa nisso? Assim, tipo, porque na cabeça eu vejo, porque assim, eu estou reproduzindo o que os meus alunos passam para mim, tá bom? Uhum, sim. É que a pessoa pensa assim, a pessoa empresa, né? Ah, eu faço plantio, falar da parte florestal. Vou fazer um Uhum. plantio e pronto, acabou. Eu vou gerar, a planta vai crescer, consumir gás carbônico, fazer fotossíntese e no futuro eu vou gerar crédito. Como que o proprietário, o empreendedor, ele lida com esses investimentos para esses co-benefícios? Quero que você fale mundo real, sabe? Sim, sim. Vamos lá. Então, mundo real. A gente gosta muito de ser muito sincero com o cliente, porque Uhum. não adianta, não é um mercado de bilhões para todas as áreas, para qualquer área, não é, né? Porque além desses co-benefícios, que eu falei que os co-benefícios ele é um adicional do projeto, ele não é uma obrigatoriedade, né? Então, assim, não é obrigatório você fazer dentro de um projeto de crédito de carbono outros projetos que tragam benefícios, co-benefícios, apesar que existem já certificadoras que estão solicitando projetos adicionais. Então, a tendência né? A tendência ela é gerar os co-benefícios. Mas para o cliente, né, no momento ali do assunto do crédito de carbono, primeira coisa, a gente precisa mostrar, em especial, como desenvolver o projeto. Como desenvolver o projeto que eu falo qual a equipe técnica que a gente precisa desde o estudo de viabilidade. É um valor alto, né? Que ele vai precisar realizar ali e trabalhar com todos esses profissionais. Um profissional não consegue fazer tudo isso que eu tô falando. Não consegue. Então, assim, se fala assim, eu vou desenvolver um projeto de crédito de carbono muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Você precisa de equipe multidisciplinar, você precisa analisar até futuramente o próprio advogado, os contratos, né, que são elaborados, né, na última etapa, para você fazer a venda mesmo, tá? Então, assim, na realidade, o produtor, quando é um grande produtor, até mesmo por concorrência de mercado, eles têm aderido, né? Por concorrência de mercado. O que é a concorrência de mercado, né? O mercado ele está aquecido. Então, a concorrência de mercado do produto dele é a questão de sustentabilidade do próprio produto que ele está gerando. Então, quando ele vende o produto dele, o valor, né, de todos esses projetos é agregado. Então, é um valor que ele consegue, é mais caro, né? Ele consegue valorar melhor o produto dele quando você envolve todos esses tipos de projetos, né? Então, aí são etapas. E aí você direciona o cliente até você chegar lá nesse plus aí dos co-benefícios. Ele vai macia na carne. Isso. Gente, vocês viram, né, galera? Eu sou muito. Eu sou muito, eu sou muito sem filtro, né? Então, assim, meu Deus, Não, como é mas que esse assim, modelo? eu acho que na realidade, né, Priscila, eu acho que o mercado de carbono na realidade, né, para a gente entender de fato como que funciona, o cliente também tem que estar ciente, né? Então, recentemente, vou contar uma história assim que aconteceu e eu ainda estou estudando o caso. Ai, É, adoro, conta, minha filha, adoro um então, bafo ambiental, adoro. é um bafo ambiental. Ai, Então ligou no escritório uma pessoa de outro estado, não é do estado de São Paulo, pedindo, pelo amor de Deus, aonde que estavam os créditos de carbono dele. Porque ele tinha assinado contratos com equipes de consultoria e que prometeram milhões. Então, olha, isso está acontecendo. Então, nossa. assim, olha, né, o risco ali que a gente, o cuidado que a gente tem ao falar de mercado de carbono. E aí, eu falei para ele, me manda o contrato, você tem cópia desse contrato? Por favor, fala que sim, né? Sim, tem cópia do contrato. E me encaminhou, eu estou analisando, estou procurando essas pessoas, porque simplesmente o produtor rural, ele está assim, procurando cadê os créditos de carbono, cadê o dinheiro. Então, ainda, né? Imagina, gente, para nós técnicos que estuda,
é difícil. Você imagina para a gente chegar no produtor rural e explicar o que é mercado de carbono. Então, por isso que eu dou a volta no sentido de que vamos fazer o cadastro, vamos fazer a regularização, vamos entender qual é a sua atividade, vamos entender o que dá para gerar crédito e o que não dá. Vamos trabalhar projetos para que a gente consiga, de fato, valorar um crédito de carbono para você entrar no mercado. Né? Porque não adianta você fazer qualquer tipo de metodologia e simplesmente aplicar um projeto e você não conseguir vender. Né? Tem essa também. Tá? Então, tem acontecido. Esse trabalho que você falou, assim, questão que o básico precisa ser feito, arroz com feijão, gente. Primeiro faz o arroz, tá? É o que Então, vocês... aí o que acontece, o que eu quero te perguntar? Essa parte profissional, porque assim, a gente tá com o curso aberto, com as inscrições até dia 3, tá, gente? Quem não fizer depois do dia 3 se ferrou, só 2024. Aí a gente tem equipe com profissionais experts no mercado, como aqui a Bianca, né? E a Bianca até fez o treinamento ano passado para networking, atualização, né? Foi. A Natasha também, né? Uma querida, ela é excelente. Então, eu tive com ela no congresso, né, de direito, né, do agronegócio. A gente teve na mesa de debate junto com o Daniel Vargas também. Então, assim, excelentes aí pessoas, Samantha Pineda. Então, a gente trouxe, inclusive no congresso, os desafios, né? Porque eu acho que é importante a gente trabalhar Sim. os desafios e não os milhões, né? Os desafios mesmo. E assim, está acontecendo, o mercado ele está aquecido e apesar dos desafios, precisamos nos movimentar, precisamos precisamos cada vez mais nos especializar no ramo ali para que a gente consiga, no momento do regulado, né, a gente também estar apto para atuar no regulado com bastante tranquilidade. É a tendência, não tem como a gente fugir mais disso. Tanto para o mercado voluntário quanto o mercado regulado, para quem chegou depois, gente, mercado regulado é quando você tem as regras do governo regulando a bagunça, tá? Brincando já. Para regular as regras, né? E o voluntário é assim, um quer vender, outro quer comprar, mas opa, qual é o movimento do mercado? Né? Porque a gente se movimenta por bandos. Então, o que o mercado espera, o que o mercado exige, qual é o preço médio do mercado, esse tipo de coisa. Então, a gente hoje tem estruturado, assim, se desenvolvendo o mercado voluntário e o regulado ainda, né, tá meio capenga. Mas tanto um quanto o outro vai precisar do básico, que é a propriedade rural regularizada, certo? E aí essa questão, pensando, o profissional hoje ambiental que está assistindo essa live, que trabalha já no rural, já oferece esse serviço de cadastro ambiental rural, a questão tem adequação ambiental, que também, coitado, nem depende do consultor, é um PRA que não funciona, um MRA que não serve para nada por enquanto. A gente tem pouquíssimos termos de compromisso. Ai, gente, é verdade, né? É verdade. Pouquíssimos termos de os TCPRAs firmados, eu nem. Porque os poucos que eu fiquei sabendo é porque tem demanda de Poder Judiciário, Ministério Público, mas todo o resto não tá lá, tipo, no limbo total. E aí nisso, mas essa prestação de serviços para adequação e olhando a propriedade como um todo, não só a questão do CAR, a questão de como recursos hídricos, né, processo de assoreamento, esse tipo de coisa, você já presta um serviço? Isso já seria um serviço adicional para o profissional da área ambiental? Sim. Como você falou, né, Priscila? Já acontece, né? As pessoas, o pessoal da ambiental, no sentido consultor, o técnico, ele já faz esse primeiro passo, né? O que eu acho importante, se aquele profissional ele tem interesse de entrar no mercado de carbono, é você afunilar e primeiro, né, fazer o estudo de viabilidade da área. É o primeiro passo, além das regularizações ambientais da área. Né? Então, a DUI, depois o próprio estudo de viabilidade. Então, sim, já é um serviço que você já pode vender inicialmente, vamos dizer assim, pensando na prática, né, do negócio. Pensando, tipo, agora que o povo tem que pagar boleto mês que vem, né? Mas para poder fazer isso, galera, você tem que saber realmente. Por isso que veio o treinamento com 4 profissionais especialistas.
A Natasha Trenempol, advogada, para tratar dos aspectos jurídicos. O João, né? O João Carvalho, para falar dos aspectos Ele é técnicos no excelente. mercado. Aham. Top, né? Top. Ele Ele, fala muito do RED, né? Do RED+, da parte florestal. Ele provavelmente vai, né, destrinchar toda essa parte florestal com vocês, assim, de sim, forma brilhante. exato. E agora que a gente vai ter mais 2 aulas que vocês não tiveram no primeiro treinamento, que a gente sentiu falta depois, que é um sobre elaboração de projeto. Então vai ter projeto de Legal. RED, né, de vegetação. Vai ser com a profissional Cristiane, que é uma engenheira florestal e trabalha junto com o João. O João já trabalhou também para o primeiro projeto de Cerrado, para geração de crédito. Então ela vai dar o treinamento do projeto. E a gente vai fechar com o economista Caio Barreto, que trabalha na Way Carbon. Cara, Sensacional. o cara Que vai, time. vai trazer planilha para a questão dos aspectos financeiros, de custo, estimativa para precificação, aspectos macroeconômicos e micro de mercado. Ó, Que time, gente, né? Sensacional. Não, eu exato. acho que Então, quer entrar na área isso. ali, tem que... E para entrar, gente, primeiro passo, colega. Tem gente, jura, você está procurando aqui. Ah, mas com esse curso eu já consigo fazer projeto? Eu falei, você tem que entender. Calma, vamos com muita calma. Você tem que entender. Para você fazer o estudo de viabilidade, que é o primeiro passinho, aí você consegue fazer. Aí o resto, aí você precisa de profissional. Uma coisa que eu gostei que você falou, que você precisa de profissionais na equipe mais experientes. Então, o network é fundamental. Você que está ouvindo a gente, isso é muito comum. Você tem 35, 40, 45 anos, não importa. Você vai ser um estagiário. Vai ter que começar. Vai ser o estagiário da Bianca, gente. Se eu fosse começar, eu ia ser estagiária da Bianca. Estagiário no aspecto não pejorativo, mas Sim, você precisa de um instrutor, um mentor na equipe mais experiente. Não tem como ter a equipe inteira só sem experiência. sim, exato. Minha visão, minha visão. Né? Mas é perfeito, é isso mesmo, né? O mercado ele é complexo, né? Não é simples, mas a gente precisa mexer. Não tem, tá super aquecido, a gente tem aí diversas discussões diárias, né? Gente, quanta informação na mídia todos os dias das questões, né? De mercado de carbono mundial. Então, assim, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa, de fato, iniciar. E aí, Priscila, a tokenização, né? A tokenização do meu projeto de pós-doutorado, ele é mais um viés que a gente envolve a questão de inovação tecnológica no campo. Antes de você começar a falar, só para a gente fechar essa questão de oportunidades. Então, dentro do agronegócio, as oportunidades que existem hoje são a parte florestal, vê se eu tô. A parte florestal, tanto preservação de fragmentos, né? Tem aquela discussão assim, dentro da reserva ou não, mas hoje a gente trabalha com excedente à reserva legal própria, certo? Fora de APP. Preservação, restauração ecológica também, certo? Pega uma área degradada, realizar ações ao longo do tempo para que forme uma floresta, tá? Ou outras fisionomias de vegetações nativas. O que mais que a gente tem? Tem mais outras maneiras, assim, para ação direta para poder gerar crédito. Então, uma preservação, restauração, tem mais atividades que são potenciais para geração de crédito? Sim, a gente tem assim a questão das boas práticas, né, no campo. Então, por exemplo, a questão do plantio direto, a integração lavoura-pecuária, a questão do manejo pecuário, né, da agropecuária também. Então, a gente tem assim super recente um programa que chama Carbono Mais Verde, que inclusive está para consulta pública, né? Vocês podem verificar todas as diretrizes desse programa até dia 4/8. Vocês entram no site lá do Participa Mais Brasil e verifica todas as diretrizes desse programa. Esse programa, ele vem trazendo as questões do ABC+, né, que envolve a questão do plano, né, ABC+, que envolve as questões da agropecuária. Então, gente, existem, assim, muitos setores do agro, né? Até os setores agroindustriais, então, desde a questão de culturas, então, cana,
Nesse caso desse programa, eles priorizaram o algodão. Mas assim, a gente tem um rol de 13 cultivos assim para que você já comece a trabalhar com selo de carbono e dentro desse programa Carbono Mais Verde. Então, se vocês quiserem até saber um pouquinho mais sobre isso, entra lá nesse site para consultar. Então, assim, vejam que as boas práticas ambientais, né, nas culturas também, na pecuária, é o que vai fazer com que você diminua as emissões de gases de efeito estufa, né? Inclusive, aquilo que você estava falando, Priscila, no início da live, sobre não é só carbono, a gente tem a questão do carbono equivalente, né? A gente tem a questão do gás metano. Então, tudo isso, ele vai, você desenvolvendo boas práticas naquela atividade do seu cliente, você começa aí a trabalhar os projetos de carbono. Todos Show. esses setores que eu falei para você, todos são possíveis. Então, às vezes a gente fala, quais são as atividades elegíveis do agronegócio para a Isso. geração de crédito carbono? A gente tem desde culturas que, obviamente, algumas são mais complicadas, exige uma metodologia mais específica e equipes técnicas mais bem preparadas para que a gente consiga gerar créditos de carbono em determinadas culturas, né? A gente tem a questão do reservatório de solo, que é o nosso maior reservatório de carbono, é o solo. Então, assim, cada tipo de atividade, ela se torna elegível quando você trabalha uma metodologia específica para ela. Por isso que a gente vê o projeto como complexo, porque cada uma vai determinar e vai gerar uma quantidade de crédito de carbono. Entende? Então, assim, às vezes, Perfeito. né, às vezes me perguntam, mas qual é a atividade que mais gera crédito de carbono? Depende. Depende do tamanho da sua cultura, depende do tamanho do seu. Né? Não dá para saber assim, exatamente qual gera mais. Eu tenho, né, a questão da pecuária, né, o confinamento de boi, enfim, gente. Ó, É, dá pra gente ficar aqui. nossa, por isso que na aula do João, que é a segunda aula, o módulo 2, que são os aspectos técnicos do mercado, ele vai trazer, ele traz as metodologias todas Muito legal. vinculadas a Aos serviços. setores. Ao quê? Aos E setores, ele vai trazer isso, metodologia ao setor. do setor, toda a parte Perfeito. de serviços, como é que é? Serviço à base da natureza, equivalente à natureza. Ai, meu Deus, fugiu o termo. Serviços baseados na natureza. Acho que é isso. Acho que é um negócio. Acho que é serviço SBN, né? Baseado na Isso, natureza. Isso, lembrei. isso, é isso mesmo. Serviço baseado na natureza. Serviço baseado na natureza, então ele traz as metodologias, ele indica, mas, meu, cada metodologia, gente, é enorme. É um É, monte de coisa, um monte de regra, tá? sim, Então, muito cuidado nessa hora. Várias em inglês também. sim, sim. Meu, Uhum. hot dog não rola, tá? Então tem que dar uma melhoradinha aí no inglês. E aí na aula da Cristiane, que é engenheira florestal, aí ela vai pegar mais especificadamente uma metodologia para trabalhar, vinculada à rede. Perfeito, vai ser um sucesso, porque você conseguiu, Priscila, juntar praticamente todos os setores, desde o estudo, desde o que é, né, do conceito básico, até o estudo de viabilidade, os projetos, as metodologias, até que, né, se aderindo aos setores, e a parte financeira, que é o final lá que a gente verifica a viabilidade econômica do projeto, né? Muito legal. Exato, Sim. exato. E agora tá, então a gente entendeu sobre isso. O que que é esse negócio de tokenização, minha filha? Não tenho a mínima ideia que é isso. Conte para nós. Bom, vamos lá. Então, assim, a tokenização, né, ele é um projeto de pós-doc, um projeto de pós-doutorado meu que estou desenvolvendo com alguns parceiros, né? Então, eu tenho um desenvolvedor junto comigo, eu tenho uma equipe multidisciplinar trabalhando com a tokenização. E, basicamente, é a inovação tecnológica relacionada à monetização dos ativos ambientais. Então, ativos ambientais, vamos falar de carbono, vamos dar um exemplo de um ativo ambiental, carbono. Monetização é o que você dá valor àquilo, né? Ao carbono. E a tokenização é você transformar isso numa ferramenta digital, né? E por que que isso é importante? A gente tem uma grande dificuldade hoje em dia, assim, atualmente, no monitoramento dos projetos. Né? O monitoramento ele é uma parte bem delicada quando você desenvolve o projeto.
como monitorar se de fato aquele projeto ele está sendo executado da forma que ele foi descrito, né? Se realmente está gerando o crédito de carbono que previamente iria gerar naquele projeto que foi desenvolvido. E quando a gente fala da tecnologia de tokenização, do blockchain, principalmente, né? O blockchain, na verdade, ele vai ser uma série de blocos de dados, como se fosse um banco de dados que traz uma maior segurança para o monitoramento dos ativos ambientais. Então, é uma inovação, né? É algo que precisa ser regulamentado também, e a gente está trabalhando aí, iniciando um grande estudo de inovação tecnológica, de ativos ambientais e de monetização deles. Então, peraí, vamos lá para nós, né, nós réis mortais aqui, nós na fita, né? Para a gente traduzir isso aí, para a gente ver se a gente entendeu bem, tá? Sim. Então, você tem o projeto, aí o projeto implanta, Isso. e aí durante o monitoramento que gera o token, ou é quando já faz o projeto antes da implantação? Não, o token ele vem no sentido de monitorar. Então você desenvolve o projeto normalmente com a equipe técnica, tudo como a gente descreveu até o momento. Estudo de viabilidade, formação de equipe, desenvolvimento do projeto. No momento do monitoramento, que é o pós, né, que é após o desenvolvimento do projeto, então a gente vai trabalhar naquela área com um determinado tipo de projeto, a gente trabalha com o monitoramento de dados daquele projeto de forma digital, né? Então a gente migra todos esses dados. Quem está fazendo isso, obviamente, é um desenvolvedor, uma pessoa especializada, né, em tecnologia, né? Eu tenho aprendido muito com ele, é o Jonathan do AgroPills, então assim, ele me ajuda demais, ele é sensacional. Então, ele tem trabalhado com esses blocos, né, de dados digitais, tá? E eles são blocos imutáveis, e por isso que traz maior segurança no que está sendo feito. Então, o produtor ele vai conseguir monitorar que aquele projeto que ele assinou está sendo de fato realizado. E isso de forma... Isso é uma informação pública, por exemplo? Só o proprietário vê o monitoramento ou todo mundo consegue acessar esse monitoramento? Essa tokenização, eu entro num site e vejo as informações? Primeiro começa com essas perguntas. Ele é individual, né? Ele é individual, ele é do proprietário, mas não que ele não possa ter acesso público, como é feito esses projetos. Os projetos, né, eles estão em rede pública, os projetos cadastrados no Brasil, a gente consegue ver ele por inteiro, né? E o monitoramento, ele vai ser igual ao que hoje já existe de publicidade, ele vai ser público, mas a tokenização em si, ela é do proprietário. Mas para isso, Priscila, existe uma regulamentação jurídica necessária. Então, o projeto de pós-doc, ele também envolve essa regulamentação jurídica desse processo que você me perguntou agora. Então, assim, ainda são alguns anos ali de estudo, né, de aprofundamento em toda essa parte legal e, né, parte jurídica disso, né, como a gente vai regulamentar essa tokenização, esse método, e como a gente vai também desenvolver a própria tecnologia de dados do proprietário. Então, hoje não existe nenhum projeto de monitoramento com tokenização? É algo que também está sendo bastante visado, né? Já tem, inclusive, uma plataforma que foi recentemente lançada, mas eu não vou saber te falar exatamente o nome, mas sim, já existe uma plataforma de blockchain, tá? Eu não sei te falar se isso é regulamentado como nós estamos trabalhando em prol da regulamentação, porque não adianta nada eu simplesmente fazer uma plataforma e vender. Não, eu preciso regulamentar juridicamente isso para ter segurança jurídica para o cliente, né, para o proprietário. Então, eu lembro que até no próprio congresso, né, de direito do agronegócio, eu comentei
brevemente sobre a tokenização, e eu lembro de uma fala da Samantha Pineda para mim. Ela falou assim: Bianca, como que a gente vai regular juridicamente isso? Eu falei assim: então, é o desafio, é a pesquisa, né? Então, assim, ainda tenho. São dados ainda que eu não posso abrir Sim. totalmente, né? Porque é uma pesquisa científica, mas a minha resposta para ela foi essa. Samantha, um dos desafios, é um dos objetivos do projeto, né? Então, aí o mercado de carbono, aí sim, ele veio até mim de uma forma assim que eu gosto muito, que é a pesquisa. Então, Ah, estamos entendi. trabalhando. Entendi. E uma última pergunta que eu tenho, mas se vocês tiverem pergunta, coloquem, aproveitem agora, hein, gente? Coloca aí no comentário, no chat. Peraí. Então, por monitoramento ficou bem claro, certo? Tá? E para venda, então, o plano com a tokenização é também não sei se a palavra seria correta, essa me corrige, por favor. Facilitar o processo de compra e venda também? Sim, perfeito. E transnacionalizar, né? Até para outro país. Então, assim, a transnacionalidade também é um dos objetivos desse projeto. É facilitar, inclusive, a troca, né, do mercado internacional. Perfeito, o raciocínio é esse mesmo. E nisso aí vai ter um momento, aí eu imagino que vai ter, né? Mas só para confirmar, né? A segurança que aqueles créditos que estão, não sei se a palavra correta é essa, tokenização, tokenizado, não sei como que eu falo, né? Uhum. Tokenizado foi usado já por alguém e não vai ser utilizado por outro? Não vai ser utilizado por outro. A gente tem que tomar um cuidado, né? Que é a dupla contagem É. daqueles créditos. A dupla contagem é algo assim que em todos os projetos a gente deve existir essa questão, essa cláusula aí bem em negrito ali em relação à dupla contagem dos créditos de carbono. E a tokenização também, ela é restrita a isso, ela não ultrapassa a dupla contabilidade, a contagem aí dos créditos de carbono. Entendi, entendi. Uau, gente. Sabe uma coisa que eu falo pro pessoal? Até teve gente que do curso que você fez que também vai se inscrever nesse. Uma coisa que eu Tá. falei assim, não é para questão de vender curso, não, tal. Mas para mim, a minha visão, você me corrija, tá bom? Se eu estiver equivocada com a minha visão. A visão que eu tenho, por exemplo, eu trabalhei na CETESB, né, gente, durante 12 anos, sabe, com licenciamento, autorização, código florestal, o pacote completo de recursos naturais, né? E toda hora vem regra nova, legislação, blá, procedimento de órgão ambiental, legislação federal, estadual, tá? Então, toda hora você tem que estar atualizado. Mas a sensação que eu tenho com o mercado de carbono é que essa velocidade de atualização, de acompanhamento, ela é muito mais rápida. Muito. Então, assim, tipo, você fez um. Por isso que a gente colocou o curso 6 meses só de acesso. Porque, cara, em 6 meses, fizeram o treinamento em outubro. Existia um Uhum. sistema que foi. Existia, né? Foi criado um sistema no âmbito nacional para o Sinário, para fazer o controle. O Sinário já morreu, nem nasceu, já morreu. Então, o quê? Em Foi. menos de 6 meses. Então, essa é a sensação que eu tenho. Quem vai entrar no mercado de carbono, o profissional ambiental que tem que, tem que estar com a cabeça muito clara. Eu tenho que investir constantemente na minha qualificação. Mas o constantemente, para mim, parece uma coisa muito curta, de meses. É a sensação que eu tenho. Não sei, eu queria que você. Sim. Sim, é essa sensação mesmo. Então, a gente teve o congresso, essa reunião, a gente tratou de uma forma, deu 3, 4 meses, a gente já estava com coisas novas e novas formas da gente verificar. Agora, recente, esse programa Carbono Mais Verde, que eu falei para vocês, vai ser lançado em setembro, é algo também que vai vir do estado de São Paulo, que vai ser praticamente um selo para o produtor. Então, é muita novidade, né, no mercado. O mercado está super aquecido e por isso que eu falo, a gente precisa sim chegar nele, né? De alguma forma, é, trabalhando todos esses vieses aí que eu comentei com vocês, né, durante a live. E é isso mesmo, Priscila, o tempo todo é atualização. Gente, é impressionante, pelo amor de Deus, gente. Que loucura cerebral. Nossa, o tic-tac não para de funcionar. Só para contextualizar, gente, eu não trabalho com consultoria, não trabalho dentro do mercado de carbono, eu trabalho com estruturação de capacitações e treinamentos, eu busco os melhores no mercado
para propiciar a melhor experiência para o aluno, né? Mas sempre com uma pegadinha bem leve, divertida, né? Porque não precisa ser fadonho e chato. Eu falo que aprender legislação, aprender as regras não precisa ser pesado. Pode ser É. muito bem-humorado. Quem nunca dormiu numa aula de direito ambiental na faculdade? Atire a primeira pedra, pra você ver, todo mundo tem telhado de vidro, tá? Então, eu quero transformar, é isso que eu transformo isso há anos, né? A experiência. Que a experiência seja agradável. Beleza, então, só a última pergunta pra gente fechar a live. Como a gente fala assim, tem muitas oportunidades, mas onde o profissional ambiental, ele tem acesso a essas oportunidades? Tipo, LinkedIn, rede de contato, empresa que coloca vaga para analista de crédito de carbono. Como que surgem essas oportunidades? Ou não, nem como surgem, onde surgem essas oportunidades? Priscila, eu costumo falar que as oportunidades do mercado de carbono no agro está no seu aprimoramento como profissional. Não é nos locais que você vai encontrar, não é, porque existem já, quando a gente fala de empresas que trabalham com a parte de certificação, né? Obviamente, se você quiser, tenha interesse em atuar, claro, o LinkedIn está aí com as vagas, mas eu falo assim, a gente já faz uma grande parte do início de um projeto de crédito de carbono. Quem é da área ambiental, ela já deu o primeiro passo. O que a gente precisa de fato é você se aprofundar mesmo no mercado em si, para que você consiga entrar no seu cliente. Eu acho que a via é o seu cliente já, é você trabalhar com ele, a propriedade num todo, é você mostrar para ele a oportunidade de geração de crédito de carbono na área dele. E como você faz isso? Conhecendo as atividades elegíveis, conhecendo os projetos que são possíveis de você vender para o seu cliente. Então, estou falando na prática. Na prática é isso. Não, eu falo pelo escritório, pela forma como a gente atua com os clientes. A gente sempre demonstrar as possibilidades de geração de crédito nos projetos. Começando com as boas práticas, com manejo, com práticas sustentáveis, trazendo essa questão da sustentabilidade para o cliente, e aí você afunila para o mercado de carbono. Perfeito, maravilhosa. Nossa, ficaria aqui conversando com você Obrigada. horas, horas e horas Tem e horas. muita coisa que dá Gente, para a gente falar. nossa, um espetáculo, meu Deus do céu. Amei, amei de paixão, meu, de Ai, verdade. Nossa, obrigada. gostei Que muito. bom. Essa live, a minha suporte querida, maravilhosa, vai fazer o download do vídeo e vai colocar também no YouTube, porque aqui no Instagram vai ficar salva, tá, gente? No Instagram a gente sabe como é que é, né? Depois ninguém vê, ninguém acha depois. No YouTube é muito mais fácil de encontrar. Tá? Sim. E aí, obviamente, eu vou compartilhar o link lá no LinkedIn, junto marcar, obviamente, aqui a Bianca, porque assim, Bianca, isso é um espetáculo para explicar. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Ah, Amei a didática. Já está obrigada. aprovada para uma docente da Via Ambiental e Educação. Muito obrigada. Precisamos conversar, eu preciso de professores. Com a expansão, preciso muito agora, cada vez mais de mais professores. Né? Muito obrigada. Eu Show de adoro. bola, Eu show de adoro. bola. E você que assistiu a live e, opa, é um mercado que faz sentido para você e você quer começar? Não vou investir no meu, não vai investir, vai lá no Google, meu filho. Aí depois você acha lá orientações para fazer projetos de protocolo Kyoto. Ai, Aí é o ON. Porque você vai obrigada. na internet, tem coisas, conteúdos antigos, que não É, tem data, que você acha que é aquilo. Então, assim, não faz sentido nenhum. Você tem que aprender com quem faz, quem está no mercado. Então, os docentes do treinamento, o mercado de crédito de carbono, na realidade, é exatamente o perfil daqui da Bianca, tá? Por quê? Porque eles trazem o dia a dia, amassar o barro. Porque tá todo mundo só olhando para bilhões, tá? é. Aquela coisa, tipo, sabe o que me parece? O pote depois no arco-íris, o pote de ouro. É. Eu tô me sentindo uma doença. Tem uns gnomos, né? Tem uns gnominhos. Então, vamos ao mundo real, gente. Amassar barro, vai trabalhar pra caramba. Vai ter trabalho, vai ter renda, vai ter faturamento, sabendo cobrar certo, né? Então, tem oportunidades, sim. E a oportunidade, ela surge, não é que ela vai cair no colo de ninguém. Quem consegue enxergar a oportunidade é aquele que está preparado. Quando eu me preparo, quando surge uma oportunidade, eu invisto no meu conhecimento. Tá? Então, É.
Então, quem busca isso, tem até o dia 3 agora, que a aula vai começar à noite, às 19 horas. Então, você pode fazer a inscrição até às 2 da tarde do dia 3, tá? Para garantir que você vai acessar o link, tudo bonitinho, que você esteja presente. São 4 aulas, tá? São 4 módulos. Primeiro, financeiro com a Natasha Trenempol. Segundo, vai ser com o João Carvalho da Era. A terceira, que vai ser na outra, vai ser segunda e quarta. Na semana seguinte, segunda-feira, com a Cristiane Corsini, engenheira florestal, que vai dar todos os aspectos de projeto, elaboração de projeto. E a última aula, que é o último módulo, vai ser com o Caio, que é economista da Way Carbon, que vai trazer todos os aspectos financeiros, o que tem que ser considerado já até no estudo de viabilidade. Então, esse treinamento vai te dar instrumentos para você começar a fazer o estudo de viabilidade, tá? Ou seja, é começar do começo, né, gente? Então, inicia as aulas, perdi, Pri, não pude assistir a aula. Não tem problema, vai ser tudo gravado e disponibilizado para você durante 6 meses. E também tem um grupo no WhatsApp para network entre os participantes, porque oportunidades vão surgindo, troca de ideias, e um vai precisar do outro. Porque, como disse muito bem várias vezes aqui a Bianca, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Perfeito? Sim. Então, aqui a live vai ficar gravada. E assim, Bianca, gratidão por toda a sua explicação. Gratidão. Agora eu já entendi o que é tokenização. Porque realmente, gente, eu não tinha entendido nada. Show! Ai, Priscila, eu que agradeço. Vocês vão ver, ó, ela vai terminar o pós-doc dela aí, ela vai fazer um curso só sobre tokenização, galera. Vamos lá. Vai fazer, e tokenização vai ser para quem já fez projeto, já implantou e está monitorando, ou seja, vai ser os alunos de agora. Exatamente. Ana, Olha lá, meu, visão de negócio. Caraca. Bianca, se eu fazia com outro, eu vou ficar com ciúmes. Tem que fazer comigo também. Então vai. Combinado. Combinado, gente. Beijo, boa noite. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Até mais.